Pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Brownie Fogo. Eu sou Daniel Brownie, aqui de um jeito diferente. Primeira entrevista aqui do canal com um personagem que eu escolhi a dedo. Eu preferi escolher a dedo um personagem que eu acho que é uma situação bem peculiar, como é a situação do próprio Botafogo. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Estou aqui ao lado, Flávio Tênis. É um prazer imenso estar aqui ao seu lado, cara. Eu até tinha falado lá com o Caco, assessor, né? Pra mim foi um carinho no ego, né? Que eu falei, porra, como é que eu aproximo lá com o Flávio? Ele é tranquilo, relação. Ele, pô, cara, ele perguntou se você vinha. É como assim? O filho do Flávio, Nicolas, vou mandar um abraço pra ele, assiste o canal aqui do Brownie Fogo. Fez um carinho no ego. É verdade, legal, né? Não deixa mesmo, nem um dia, tá toda hora. Sabe muito mais às vezes do Botafogo do que eu. Cara, assim, prazer imenso estar aqui falando com você. E assim, cara, sei lá, sabe que você é visto assim como um mágico assim pela torcida do Botafogo, né? Não é brincadeira, né? Você é realmente muito bem visto pela torcida do Botafogo. E é até algo, como é que eu posso dizer, um pouco peculiar, porque a gente vê às vezes o xodó da torcida ser um jogador, ser um treinador, né? Em alguns momentos. Mas no Botafogo, o próprio treinador de goleiros, ele é muito querido, né? No seu caso, né? A torcida do Botafogo, ela tem um carinho especial com você. Como é que se vê essa relação, né? Se você trata como algo incomum, se você, quando você veio trabalhar aqui, tanto na primeira quanto na segunda vez, você esperava, né, esse reconhecimento acima, talvez, do que é um reconhecimento comum de um treinador de goleiros, que não é um treinador geral, né? Eu queria saber e se você acha que isso realmente credencia o teu trabalho de anos aqui. Eu fico muito feliz, assim, porque a gente realmente sente, assim, no dia a dia, o carinho realmente que a torcida tem por mim, e a recíproca é totalmente verdadeira, porque eu, desde que vim trabalhar aqui em 2010, o Botafogo ele faz parte da história da minha família. Quer dizer, então a minha mãe, meu avô, meus tios, todo mundo nasceu praticamente ali no Morisco. O meu irmão jogou vôlei no Botafogo, a minha mulher jogadora de vôlei começou no Botafogo, quer dizer, então eu joguei no Botafogo em 83, 84, 85, na época era júnior, né, o sub-20. Quer dizer, então o Botafogo eu nunca tinha tido essa oportunidade e quando ela apareceu eu fiquei muito feliz. Eu estava 10 anos fora do Rio e aí quando eu tive essa oportunidade, parece que o casamento realmente aconteceu. Agora falando especificamente da tua área, assim, da tua função, né? A gente sabe que como treinador de goleiro, assim como treinador comum, treinador de goleiro tem métodos, né? Que talvez não sejam tão conhecidos assim quanto os que são feitos assim de modo gerais. Por exemplo, tem treinador que trabalha mais a parte de defesa, de ataque, transição, enfim. É uma curiosidade, né? O que te faz assim, né, ser para a torcida do Botafogo esse cara que formou e potencializou tantos goleiros, né? Numa pesquisa que eu até cheguei a falar, o Júlio César, né, quando ele te cita numa matéria do Globo Esporte sobre os seus 20 anos de Série A, ele fala sobre o exercício que você fez, se eu não me engano, na areia, né, dele pular mais para um lado do que para o outro, né? Então, queria que você falasse mais do seu método de treinamento, né, do que você acha que é o diferencial do teu trabalho, não menosprezando outros, mas de algumas coisas assim que são curiosidades, né? Porque as pessoas perguntam o que será que o Flávio faz para potencializar tanto esses goleiros? Tem uma coisa que eu não abro mão no meu dia a dia, essa longa estrada aí que eu tenho no futebol, é a questão do trabalho técnico. Eu acho que o goleiro ele joga a 1 metro do gol. Ele é o último jogador, o último defensor. Quer dizer, então, se ele não fizer as coisas técnicas bem feitas, a chance num erro do goleiro, a chance de ele tomar um gol é quase que 100%. Quer dizer, então eu não abro mão. Isso quase que diariamente eu estou trabalhando os fundamentos que são responsáveis pela função. Então, esse, como você falou, às vezes tem treinador que trabalha mais a parte ofensiva. No meu trabalho, a parte técnica, ela está acima de qualquer coisa. Claro que a gente não tem como negligenciar outras valências físicas que também são importantes. Eu brincava muito com o Jefferson, até o último dia que você estiver trabalhando aqui comigo, você vai estar fazendo a pegada, fazendo a entrada, vai cair para um lado, cair para o outro, porque isso aí é o seu trabalho. Não sei se é o diferencial. Hoje no Brasil o trabalho em relação aos goleiros é muito bem feito. Uhum. Hoje a gente tem grandes profissionais, tanto que a gente tem hoje o melhor goleiro do mundo, é um brasileiro. Então o trabalho hoje no Brasil é muito bem feito. Mas o meu trabalho, além de tudo isso que engloba o goleiro,
a parte técnica, para mim, realmente, eu não abro mão. Eu acho que uma questão que todo mundo caracteriza bastante é que os goleiros que você trabalhou, potencializou, não são muito espalhafatosos, nunca precisaram ser. Eu acho que o Jefferson, o Gatito é um exemplo. Eu acho que até o próprio Sidão, mesmo no curto prazo, você conseguiu potencializar ele bem num bom campeonato que ele fez em 2016. Eu acho que talvez seja uma cartela sua, você colocar que não é necessário o cara ser tão espalhafatoso e se jogar, enfim. Não tem dúvida. Eu acho que ele estando bem colocado, fazendo os fundamentos técnicos bem feitos, não tem essa necessidade. Claro que tem, o gol é grande, o espaço é grande, tem hora que ele precisa. Mas a gente busca realmente até enfatizar sempre, não tem necessidade. Deu para fazer as coisas mais simples, a gente trabalha para que ele tenha condição de estar com isso tudo muito bem trabalhado, para que não precise realmente fazer isso. Mas é isso, a nossa função é essa, a gente tem que perceber os goleiros que a gente está trabalhando, as dificuldades que eles têm, as virtudes, e em cima disso você ir atacando para que a gente tente manter ele numa regularidade que é o que eu sempre espero do goleiro. Eu acho que é impossível, quando se fala de entrevista de você não lembrar do Jefferson, não tocar no assunto Jefferson, né? Acho que você trabalhou com ele no Cruzeiro, aí ele voltou para o Botafogo depois, saiu do Botafogo em 2005, e aí voltou para o Botafogo em 2009 e provavelmente, chutando aqui, pediu sua volta, pediu a volta do trabalho com você, na sua primeira passagem, né? Pediu para trabalhar com você novamente, né? E aí vocês tiveram assim uma trajetória mais especial ainda, né? Primeiro na formação do Cruzeiro, depois na formação assim, espetacular, onde consolidou, né, a chegada dele à seleção. Quero que você fale um pouco dele e tocando até no assunto, se você acha que esse fim misterioso de ciclo do Jefferson na seleção brasileira ficou um pouco injusto para o goleiro que ele é e que você potencializou. A gente fica muito feliz, né, quando a gente acredita lá atrás no potencial de um garoto e ele chega onde ele chegou. É uma satisfação enorme, porque a gente... Não só eu, mas no momento no Cruzeiro, ele com 17 anos, já trabalhava com a gente, como eu costumo fazer, os goleiros que a gente entende que tenham qualidade. O Jefferson é engraçado, parece que ele era a mesma coisa, ele com 17 anos, e agora, quando ele parou aqui no Botafogo, depois de conquistar tudo que ele conquistou, ele era a mesma coisa. Pouco falava, calado, mas uma dedicação incrível, uma pessoa que a gente teve a nossa relação era muito próxima, porque ele acreditava muito, eu acho, em mim, assim, nas coisas que eu falava para ele. A gente trocava ideia, a gente discutia, a gente discordava, e eu acho que isso é fundamental para o sucesso de um trabalho. Você acha que o Jefferson, a pausa do Jefferson na seleção brasileira, você acha que ele poderia ter continuado? Pelo menos buscado antes da lesão, claro. Eu acho que ele podia estar jogando ainda, entendeu? Eu falei, cara... Eu ia perguntar para você se você enxerga ele como um bom preparador de goleiros no futuro, agora você me fala que... Não, eu acho que ele podia estar jogando. Eu acho que foi uma decisão assim muito pensada da família dele, a gente respeitou, mas eu acho que ele podia. Ele teve, infelizmente, essa lesão que atrapalhou bem a trajetória dele na seleção, porque... Como você falou, daquela saída injusta na época do Dunga, que eu não tenho dúvida, que você colocou até como misteriosa, assim. A gente respeita, eu acho que o treinador, ele tem as preferências, claro. A gente respeita, mas eu realmente não vi o motivo real para você tirar o Jefferson. Eu não vi, eu acho que aquele gol que ele sofreu do Chile também... O Chile foi uma bola difícil, ele não fez nada de... e ele sempre manteve uma regularidade. O Jefferson foi um goleiro assim, que eu trabalhei, que mais regular, assim, ele era aquele... Se você pensar hoje, vamos pensar a trajetória dele no Botafogo, quantas vezes ele falhou? Falhar mesmo, quando a gente vê, assim, pouquíssimas vezes. Ele sempre teve atuações, assim, parece que bem retilíneas, pouquíssimas. Acho que você tem alguns goleiros que têm uns picos muito altos, mas algumas oscilações ao longo da carreira. Porque Jefferson não, né? Ele era incrível, cara. Ele conseguiu manter desde o início dele aqui no Botafogo, quase todo jogo ele saía bem, quase todo jogo. Um lance ou outro, porque isso é normal, nós somos seres humanos e tal. E aí ele teve infelicidade, porque quando o Tite assumiu,
ele foi até um jogo na ilha, veio do Botafogo até para saber do Jefferson. Então, infelizmente, o Jefferson perdeu aquele tempão todo e atrapalhou a vida na seleção. Porque ele não tem dúvida que ele voltaria com o Tite e talvez fosse até mais uma outra Copa do Mundo. Mas eu acho que foi realmente, a gente até respeita o que o Dunga e tal, mas não teve muita... eu vejo como uma decisão assim, não tinha muito porquê tirar o Jefferson por tudo que ele tinha feito e fazia no clube também. Agora passando bastão para outro cara que é um grande sujeito talvez para você, Gatito Fernandes. Como é que você enxerga essa passagem de bastão de um grande goleiro para o outro que virou xodó, um ídolo para um cara que potencialmente pode ser um ídolo, né, dependendo do tempo, enfim, conquistas e tudo mais. Como é que ficou a tua cabeça na época do retorno do Jefferson e da ascensão espetacular do Gatito 2017/2018, né? Eu vi assim essa passagem do Jefferson como uma dificuldade de se encontrar um substituto. No momento eu falei, o Jefferson, a hora que ele parar, realmente... Mas aconteceu isso, acho que o Gatito chegou meio do jeito que ele é mesmo, né, quietinho, e aí a gente começou a trabalhar e aconteceu tudo isso, né, de repente ele importante em um jogo bem peculiar na Libertadores, né, que ele sai do banco e... em situações assim que a gente precisou dele, ele sempre apareceu e realmente virou o xodó da torcida. A gente foi campeão em cima do Vasco, ele defendendo o pênalti. Acho que não só pênalti, assim, mas ele com atuações muito seguras, melhorando desde a chegada dele, ele foi dando tendo uma melhora muito grande. As pessoas, claro que não vão nunca esquecer do Jefferson, mas hoje tem o Gatito também com um carinho muito grande. Mas assim. Quando teve esse retorno, ficou uma dor de cabeça para vocês, cara, para revezar algum tipo de revezamento? Foi engraçado, a gente pensou demais isso, assim, na época, uma coisa que não é comum no futebol brasileiro, né? Na Europa é comum, você tem às vezes duas equipes, uma joga a Copa, outra joga a Liga, e o goleiro joga, você já define isso. E na época que ele voltou no jogo contra o Atlético Mineiro, ele pegou até um pênalti do Rafael Moura. Aquele jogo foi brilhante, foi espetacular. Foi mesmo, de cinema, né? Incrível, assim, mais de um ano sem jogar. E a gente realmente teve a situação do Jefferson realmente foi tema para discussão nossa na comissão técnica. O Jair, na época, a gente ficou com muita dúvida. Eu até levei essa questão, falei, mas por que não? A gente disputava 3 competições importantes, que era o Brasileiro, a Libertadores e a Copa do Brasil. Eu falei, por que a gente não pega e define, de repente, ele numa competição, porque o outro não ficaria mais de uma semana sem jogar, joga fim de semana, meio de semana, porque não é comum você ter 2 goleiros do nível que a gente tinha, né? Não é muito comum isso. Mas na época a gente resolveu-se que a gente manteria o Gatito e foi o que a gente fez. Chegando ao fim aqui, mais 2 perguntinhas. Uma, eu quero saber de outros goleiros. A gente falou muito de Jefferson e Gatito. Especial para você, vou de 2 em 1 aqui. Para você, qual foi o outro goleiro que você trabalhou que você gostou de trabalhar além desses 2, né? Digamos assim, o Renan, não sei se você trabalhou tanto tempo com ele, me falha a memória, acho que trabalhou bastante tempo, né? Foram 3 anos mais ou menos. Ele agora está na Bulgária, está muito bem, né? E queria aproveitar para perguntar do Cavalieri, né? Assim, aspas sobre o Cavalieri, o que você está achando dele, tanto dentro quanto fora de campo, que são muitos elogios vindos dos jogadores, todo mundo cita ele nas entrevistas, enfim. Eu acho que você tocou no nome assim do Renan, cara, que era engraçado que o Renan, ele era um goleiro que eu até brincava muito com ele, que eu falava que era um dos melhores goleiros que eu tinha trabalhado, assim, porque ele fisicamente e tecnicamente, sabe, bem centrado, assim, emocionalmente, e ele era uma pena, porque só jogava um, e ele... só que ele tem uma curiosidade grande, porque ele ficou mais de 2 anos, foi o reserva que ficou mais de 2 anos sem perder. Toda vez que ele entrava, o time ganhava e empatava, porque o Jefferson saía para a seleção, ele ia para a seleção, o Renan entrava e jogava.
Então eu falava isso para ele, falei assim, ó, cara, acredita nisso, cara, porque você é um goleiro que... E aí de vez em quando a gente até se fala, né? Ele tá lá, até na época de renovação ele me ligou, ele tinha tido uma proposta, um convite do Fluminense, ele não sabia muito o que fazer, e ele me liga, a gente troca ideia, e ele sempre fala isso, ó, tá vendo? Eu acreditei no que você falou para mim. Eu falei, pô, e tá mostrando aí, quer dizer, tá uma performance grande, quer dizer, jogando fora do país. Eu acho que ele tem tudo até daqui a pouco pegar um país assim com mais campeonato mais encorpado, né? Encorpado, mais forte. Mas legal, cara, foi uma pena. Ele não ficou aqui, mas ele seguiu o caminho dele. Eu acho que foi bom para ele, porque é duro assim ver a qualidade de um goleiro desse sem jogar. Então a gente fica muito. E aí você falou do Cavalieri, quer dizer, o Cavalieri eu já tinha tido. Eu nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar com ele, mas era um goleiro assim muito que me chamava muita atenção, porque a gente falou no início, né, a maneira como ele joga. Foi o que você falou, os goleiros são muito espalhafatosos e ele não tem muito papo. O papo dele é dentro do campo, entendeu? Não tem muito conversa fiada, é entrar, trabalhar. Tanto que ele está chamando a atenção até dos jogadores mais novos, realmente. Ele viu até o Luiz Henrique comentou dele, falou que é o exemplo dele, exemplo no futebol é o Cavalieri. Então, ele está aí, cara, está aí com 37 anos, aceitou o desafio de vir para o Botafogo, depois de ter sido campeão, jogar na Europa, melhor goleiro do Brasil em 2012. 2012 ele foi espetacular. E o que ele fez naquele título do Fluminense foi uma coisa assim absurda, né? E eu sempre falo isso para ele, lembro isso. E é curioso assim, porque a gente teve um jogo Botafogo e Fluminense, acabou o jogo, ele foi lá no vestiário e me deu a camisa dele. Eu nunca tinha falado nem com ele, nem só jogo assim. Aí eu falei, pô, ele foi lá no vestiário, pegou e me deu a camisa dele. Aí ele falou, pô, aí depois eu falei, pô, eu queria te presentear e tal. Eu falei, pô, valeu, obrigado e tal. E aí depois ele veio falar para mim, ele falou, pô, cara, porque eu fui muito para a seleção com o Jefferson. E o Jefferson falava tanto de você, que eu falei, porra, esse cara é engraçado, né? Então eu falei, porra, legal isso. Então eu fiquei muito feliz assim com essa oportunidade de. A gente pensou no goleiro quando o Jefferson parou. A gente estava só com o Gatito e 2 jovens, e a gente precisava de um goleiro. O Gatito sai toda hora para a seleção. E eu tive essa oportunidade. Quer dizer, então é um prazer enorme assim, trabalhar com ele. Eu sinto que eu fico feliz assim, porque ele saiu de uma maneira. Eu não participei desse momento, assim, eu acho que. Também foi meio misterioso. É até ruim, né? Você dar dar opinião, você não está no processo e tal, mas ele saiu do Fluminense de uma maneira ruim, assim, um cara que teve essa história que teve no Fluminense, de repente, nas férias, recebeu um comunicado, né? Telefonema que ele está fora e tal. A gente fica feliz por poder resgatar isso, foi um resgate, trazer, né? Esse cara de novo ainda, o cara informa como ele está, ele se apresentou agora das férias, o goleiro com melhor forma é ele. Quer dizer, ele se cuida diariamente, com ele não tem esse... Então foi muito legal isso, porque a gente conseguiu... não vou nem falar ajudá-lo assim, mas não a gente lembrou dele e a gente conseguiu dar essa oportunidade para ele, e ele está dando oportunidade para a gente. Quando a gente precisa dele, ele entra, joga bem, entendeu? Tem prazer. Acabou o ano, o contrato acabou e ele queria realmente, eu sentia que ele queria renovar, e o clube também entendeu a importância dele, quer dizer, então é muito legal isso. Acabou o jogo do nosso contra o Ceará, dentro do campo, eu fui dar um abraço nele, ele tirou a camisa e me deu. Ele falou assim, vou te dar a camisa porque de repente você me tirou me ressuscitou aí. É muito prazeroso assim, trabalhar aqui no Botafogo, eu gosto, a relação nossa é boa, com os goleiros é ótimo, os jovens também, a gente fica em cima deles, porque a gente também vê a qualidade deles, entendeu? Então é um desafio nosso botar todo mundo em forma aí para poder seguir nessa sequência nesse ano aí, que é mais um ano difícil, né? Só para finalizar e querendo se esquivar, fica à vontade. Você acha que o Cavalieri tem uma possibilidade
de pegar essa vaga de titular em algum momento? O Gatito, não tenho dúvida que o Gatito conhece, é goleiro, conhece da posição, né? E sabe que tem um concorrente à altura, entendeu? E é legal isso, é legal porque a gente tem dois goleiros, né, desse nível, assim, com experiência, com uma qualidade técnica absurda, liderança. Então a briga é boa. Eu sempre digo a eles, um tem que estar querendo o lugar do outro, entendeu? Então, se o Saulo chegar para mim e falar que tá bom ficar como terceiro goleiro aqui no Botafogo, não vai estar bom para mim, porque eu não quero. Eu quero um cara que é incomodado, entendeu? Que queira o lugar do Diego, do Gatito e pronto. Senão não serve, entendeu? Então eu quero todos brigando por essa titularidade, entendeu? Claro que o Gatito é legal também, a gente fica muito feliz em de repente conseguir hoje ser titular da seleção do seu país, quer dizer, era uma vontade pessoal dele, né? Questão de família, o pai dele jogou muitos anos na seleção do Paraguai e a gente sentia nele essa vontade e tal, e acho que ele fez por onde teve essa oportunidade, tem jogado bem quando vai para lá, então é uma briga boa, cara. A gente, acho que quem ganha com isso é o clube, entendeu? É o trabalho, são todas as pessoas e como eu falei, o negócio do Renan é aquela coisa, né? Ruim é porque só joga um, né? Se desse para botar ali, atacante você dá um jeito ali, né? Bota o cara pro lado, agora o goleiro infelizmente não dá, mas eles entendem isso, a briga é muito saudável, um respeita o outro, então a gente fica feliz e eu quero sempre que os dois estejam bem para quem jogar, ajudar muito aí a gente. Flávio, foi um prazer. Muitíssimo obrigado. Foi um prazer, foi um prazer todo meu. Te conhecer assim mais próximo, né? Porra. Que é legal você de repente ter a oportunidade de trabalhar um pouco com o meu outro filho mais velho, quer dizer, então é legal. Esqueci de falar que eu e o filho dele mais velho nos esbarramos lá na Fox, né? Trabalhamos juntos ali, não no mesmo setor, mas trabalhamos juntos. E mais uma vez reforço o abraço pro Nicolas aí, filho do Flávio, né? Que acompanha a gente aí todo dia. Então, botafoguense doente. Doente não, né? Saudável, né? Saudável, não, acho que todo mundo é um pouco doente. Enfim, pessoal, vamos chegando ao fim, se inscreva no canal, ative as notificações, tudo isso que vocês já sabem. Até a próxima, um abraço aí, valeu!